Vem comigo. Eu vou falar agora sobre o sistema imunitário, tá? Sobre as definições básicas do sistema imunitário, como ele funciona de forma mais objetiva, tá certo? Então é o seguinte, nessa aula eu vou querer definir o que é a diferença entre antígeno e anticorpo, o que é a imunidade inata e adquirida, o que é a imunidade ativa versus passiva. A imunidade ativa é relacionada à vacinação e a passiva relacionada quando nós recebemos o soro, tá? Vamos lá. A primeira ideia que tem que passar é do médico inglês chamado Edward Jenner, que descobriu a vacina contra a varíola. O que ele percebeu? Ele percebeu o seguinte: existiam mulheres que ordenhavam vacas e essas mulheres que ordenhavam vacas, elas não contraíam a varíola humana. Por quê? Porque eles tinham contato com a mama das vacas, tinham pus e certas ulcerações que pareciam a varíola humana, mas era uma varíola bovina, que era uma doença semelhante à humana, né, a varíola, mas era uma varíola mais fraca. E ele percebeu o seguinte: essas mulheres que entravam em contato com essa secreção de vacas que tinham varíola da vaca, elas não eram infectadas com a varíola humana. Então ele pôs à prova de que ter contato com essa varíola bovina fazia com que os seres humanos estariam protegidos da varíola que matava, né, a varíola humana, e as ulcerações, erupções cutâneas, poderia evoluir à morte até a cegueira. Tá certo? O que ele fez? Ele pegou aqui o pus dessa mama, dessa varíola bovina, colocou dentro de um frasco, diluiu com soro fisiológico e pegava esse soro aqui e botava numa agulha e espetava a pele da pessoa. E percebeu o seguinte: as pessoas que recebiam essa varíola bovina, esse pus dessa varíola bovina, elas ficavam protegidas contra a varíola humana. Hoje nós sabemos que o que tem na varíola bovina? Um vírus mais fraco, que mesmo assim ativa o sistema imunológico para a produção de anticorpos, fazendo com que nós fiquemos protegidos contra a varíola humana. Tá? Mas vamos lá. Vamos diferenciar o que é antígeno do que é anticorpo. Antígeno também é chamado de imunógeno, ou seja, uma substância que ativa o sistema imunitário. Tá certo? Por isso que o nome é imunógeno. Tá? Esse imunógeno ele estimula a produção de uma proteína especial chamada de anticorpo. Tá certo? Que é a proteína mais importante de defesa do nosso organismo. Então, o que são as vacinas? Nada mais, nada menos do que fragmentos de bactérias, vírus, fungos ou mesmo toxinas, tá? São antígenos que vão estimular a produção de uma proteína de defesa chamada anticorpo. Lembrando, se eu tomo a vacina para gripe, eu vou produzir anticorpos contra a gripe. Se eu tomo vacina contra o Covid, eu vou produzir anticorpos contra o Covid. Ou seja, é algo que a gente vai adquirindo com o tempo e ele é específico. Tá? E, eventualmente, pode existir alguma vacina na qual você, exemplo, toma vacina para uma coisa e também protege o outro, mas isso é muito raro. Tá certo? O que é imunidade inata? Imunidade inata é aquela que nós nascemos com ela. Por exemplo, a nossa pele é uma barreira do sistema imunológico que nos defende. Aqui a gente tem a pele aqui, ó, e tem essa camada de células mortas que funciona como se fosse uma barreira de proteção. Nós nascemos com ela. Então, imunidade inata. O suor, o que é liberado pelas glândulas sebáceas, a gordura, né? Ela também é uma defesa natural do nosso organismo, portanto, imunidade inata. O leite ou algumas secreções têm substâncias, por exemplo, lactoferrina, lisozima, que são substâncias que nos protegem pela contração de bactérias. Nota, nós nascemos com ela, então, imunidade inata ou natural. Além do que, nós temos os leucócitos. Leuco é branco, as células brancas, os glóbulos brancos, são células que nós nascemos com elas
que são importantes para a defesa orgânica. Tá certo? Então, esses 4 pontos, o epitélio, as secreções, as substâncias liberadas nas secreções e os glóbulos brancos são mecanismos de defesa que nós nascemos com elas. Tá? É inata. A adquirida é aquela que a gente vai acionar para a produção de anticorpos. É chamada de adquirida. Né? Então, exemplo, as bactérias ultrapassam essas barreiras, tá? E alcançam uma célula chamada macrófago. Macrófago significa literalmente o grande comedor, porque ele tem estruturas chamadas de lisossomos. Esses lisossomos contêm enzimas para a digestão de bactérias. Os macrófagos eles têm a tendência de ir atrás das bactérias, formam os chamados pseudópodes. Pseudo é falso, podos é pés, falsos pés, na qual ela vai se arrastando até chegar à bactéria, engloba a bactéria, tá? Esse englobar de bactéria, essa estrutura chamada de fagossomo, que se junta com a estrutura que tem as enzimas para a digestão, chamado de lisossomo. Eles se juntam e a bactéria vai ser digerida pelo lisossomo. Certo? Essa bactéria, quando ela for digerida, fragmentos ficam expostos na membrana, a essa célula, que é o grande comedor, se transforma na célula apresentadora de antígeno. Ou seja, ela apresenta algo estranho ao nosso organismo. Ela vai apresentar uma célula especial, chamada célula T, tá? Ou mais especificamente a TCD4. Ela é bem específica. Ela recebe esse antígeno e é ativada. Essa célula é o comandante do sistema imunitário, tá? Quando ela entra em contato com o antígeno, ela vai tanto proliferar para gerar células de memória, para quando tiver um novo ataque, ter uma defesa mais rápida, mais eficiente, quanto vai ativar células B, que são as células produtoras de anticorpos, que é a proteína mais eficiente de defesa do nosso organismo. Então, nota, essa célula é o comandante do sistema imunitário. Beleza. Ao mesmo tempo, quando o macrófago, olha aqui o macrófago, ó, é uma célula que tem núcleo, citoplasma, membrana plasmática, mas tem aqui ó, os lisossomos. Ela ataca as bactérias através de pseudópodes, tá? Que pegam a bactéria, englobam essa bactéria, aqui ó, os pseudópodes, engloba e forma o fagossomo. Ao mesmo tempo que ela está atacando, ela produz 2 proteínas, uma fator de necrose tumoral, outra é interleucina 1, que são substâncias que geram febre, dor, inflamação, perda de apetite, tá? É por isso que quando você toma uma vacina ou entra em contato com uma doença, você tem essas características, ter febre, ter dor, ter inflamação. Por exemplo, tomar vacina no local que você foi aplicada a vacina, fica mais quente, fica doloroso, fica até estimulado, ó, passa um pouquinho de gelo, toma um remédio contra a febre e assim vai. Beleza. Por causa dessas substâncias que são produzidas durante o processo de fagocitose, esse processo de digerir bactérias. Beleza. Nós temos aqui um macrófago, uma célula apresentadora de antígeno, tá? Ela está apresentando o antígeno para o comandante do sistema imunitário, o linfócito T, CD4, e ele ao mesmo tempo está ativando a célula produtora de anticorpos, chamado linfócito B. Como é a produção de anticorpos? Então, quando eu entro em contato com o antígeno e produzo anticorpos, chama de imunidade adquirida, tá certo? Assim que eu tenho contato a primeira vez com o anticorpo, com o antígeno, eu produzo uma quantidade de anticorpos, tá? Quando eu tenho o segundo contato, eu tenho uma produção muito maior, uma produção acentuada de anticorpos. Por isso que é interessante que a gente, quando a gente vai tomar a vacina, a gente tome 2 doses. Toma uma vacina, um intervalo de 30 dias para descanso do nosso organismo, pelo menos, tomar uma segunda vacina para a produção de anticorpos ser maior, ser mais eficiente,
Por que ele é mais eficiente? Porque nós temos essas células de memória imunitária. Legal. Quais são as funções dos anticorpos que nós produzimos? Primeiro, ele neutraliza a ação dos micro-organismos. Então, aquele micro-organismo que iria me atacar, não me ataca mais, ele é neutralizado. Segundo, aglutina os micro-organismos e precipita eles, fazendo com que eles não consigam agir de forma correta. Marcam, chama de opsonização, e digerem, fagocitam. O anticorpo melhora o processo de fagocitose. E a própria conexão do anticorpo com o micro-organismo ativa um grupo de proteínas chamado sistema complemento que faz a bactéria explodir. Tá certo? Então são ações dos anticorpos. Beleza. Qual a diferença entre imunidade ativa e passiva? Imunidade ativa é quando eu recebo o antígeno e eu produzo os anticorpos e me defendo. Então a produção de anticorpos é minha. Eu com isso gero memória imunológica. Tá certo? Beleza. Agora, o que é imunidade passiva? Passiva é quando eu pego uma vacina, um antígeno, injeto no animal de grande porte, ele produz anticorpos, eu pego o sangue desse animal, separo, centrifugo ele, separo a parte líquida, o soro, que ali vão estar os anticorpos. Então, nota, quem produziu os anticorpos? Foi um outro animal, não fui eu. Então, é uma imunidade chamada de imunidade passiva. Isso é chamado de soro. Tá? O anterior, quando eu aplico em mim e produzo o anticorpos de forma ativa, é a vacina. Agora, o soro, quando um outro animal produz anticorpos, eu aproveito os anticorpos de um outro animal. Beleza, na imunidade passiva, eu vou aproveitar os anticorpos de um outro animal e vou me defender, vou me proteger. Tá certo? Então, gente, muito obrigado. Espero que essa aula tenha sido o mais claro possível para ajudar vocês, tá bem? Valeu!